começa, gente, porque os líderes mundiais chegaram a Roma, capital italiana, para o encontro da cúpula do G20, o grupo de países mais ricos do planeta. O presidente Jair Bolsonaro e o líder dos Estados Unidos, Joe Biden, são dois dos que já cumprem a agenda antes do início oficial dos eventos da cúpula, que segue neste sábado e também no domingo. O mandatário brasileiro se reuniu com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, no Palácio de Quirinal. O presidente encontra resistência de religiosos para visitar a Basílica de Santo Antônio, em Pádua. Bolsonaro já comunicou oficialmente que não vai participar da COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, que acontece a partir de domingo em Glasgow, na Escócia. O presidente alegou que é uma estratégia do governo federal e que o Brasil será representado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Segundo o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi uma excelente escolha o presidente Bolsonaro não participar da COP26. Vamos ouvir o que ele falou. Eu acho que é aquela história, né, Guilherme? Sabe que o presidente Bolsonaro sofre uma série de críticas, né? Então ele vai chegar num lugar que todo mundo vai jogar pedra nele, né? Então está uma equipe robusta lá, né, com capacidade para, vamos levar adiante a estratégia de negociação. É uma negociação que envolve 190 países aí que vão discutir esse assunto. Não é simples, porque é aquela história, né? A gente pergunta se todo mundo quer mudança, todo mundo quer, mas quem é que quer mudar? E todo mundo tem que mudar para a gente atingir os objetivos. Muito bem, tá aí a fala do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Chega mais aqui, produção, para a gente conversar com o nosso time aqui. Constantino, eu começo por você hoje. Você acha mesmo que é uma boa estratégia o presidente da República não participar de um evento em que os líderes mundiais estão e que tem repercussão internacional? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Nesse caso, em particular, eu acho que sim. Acho que o vice-presidente Mourão tem razão. Todo mundo sabe que essas reuniões aí servem para fazer avançar uma agenda ambientalista que não tem apenas como intuito, né, proteger o planeta. Existem pautas ocultas aí e que o Brasil muitas vezes é tratado como o vilão, o patinho feio na história, o que é absolutamente injusto, né? E isso é feito exatamente porque o Brasil é muito competitivo no agronegócio. Então, isso assusta muita gente. Países como a França, por exemplo, sofrem muita pressão dos seus produtores, que lá possuem subsídios e o lobby muito poderoso. E isso tudo é um grande discurso. É um grande discurso para alguns posarem de nobres, preocupados com a sustentabilidade do planeta, para outros ganharem poder, prestígio ou dinheiro, e por aí vai. Então, o presidente estaria ali fazendo um papel, né, de vitrine para ser alvo de ataques infundados. Eu realmente acho que isso já deu, né? Essa agenda alarmista ligada à questão do meio ambiente, ela se mostra ao longo do tempo absolutamente desprovida de ciência, já que falam tanto em ciência. O próprio IPCC, o painel da ONU, tem ali muitos interesses e conflitos de interesses políticos, por exemplo, e até financeiros. Então, não me agrada a ideia do presidente Bolsonaro ir lá para servir de alvo para dar munição à oposição brasileira que adora emplacar essa narrativa, inclusive sem nenhuma preocupação patriótica, né? Em defesa, por exemplo, do nosso agronegócio, que produz o que produz, que alimenta 1 bilhão de bocas no mundo todo, ocupando uma parte ínfima do nosso território que tem, em sua imensa maioria ainda, uma preservação natural que está intocada e que nenhum desses países que gostam de apontar o dedo para o Brasil conseguem mostrar algo semelhante. Então, fazer o que lá, né? Eu realmente acho perda de tempo. Eu preferia muito mais a visão, por exemplo, do ministro, ex-ministro, né, Ricardo Salles, de olhar para questões muito mais locais, né? Lixão, saneamento, coisas que levam ainda a desinteria, milhares de mortes por falta do básico, né? Isso sim me preocupa muito mais do que abstrações como o aquecimento global, que já virou mudanças climáticas, né? Então, para mim, é perda de tempo.
Piperno, a repercussão da ausência do presidente Jair Bolsonaro na COP26 é grande. O embaixador o embaixador do Reino Unido aqui no Brasil, Peter Wilson, diz que a ausência do presidente da República pode ser negativa porque é um momento importante de discussão com os outros países. Como é que você vê essa ausência? Você acha que realmente trará prejuízos para a imagem do Brasil lá fora? Mais ainda, a presença dele é uma presença tóxica, né? Ninguém quer a companhia de Jair Bolsonaro, isso a gente fala há muito tempo. Ele não consegue agendar encontros com grande líder mundial nenhum. Foi recebido lá pelo presidente da Itália porque é algo protocolar. O presidente da Itália, ele vai receber todos os participantes desse evento, né? E com o Jair Bolsonaro não seria diferente. Agora, eu acho que o vice-presidente Mourão, quando ele se pronuncia, de vez em assim, a gente às vezes tem alguma dificuldade em entender se ele está falando a verdade ou se ele está sendo irônico ao dizer que, é bom Bolsonaro ficar longe disso mesmo, porque ele vai ser muito atacado, porque, afinal de contas, o mundo é contra ele. Escuta, por que Bolsonaro é quase que essa persona não grata, principalmente no clubão aí das principais economias do mundo e em países tão importantes nessa questão ambiental? Porque o governo dele é um escárnio nessa área. Quer dizer, nenhum outro governo fez com que o Brasil se tornasse um vilão ambiental como tem acontecido agora. Veja, o agronegócio do Brasil é competitivo há muito tempo. Ele não é competitivo porque Bolsonaro adotou grandes políticas que conseguiram abrir mercados para o Brasil no mundo todo. Aliás, no início do governo dele, Bolsonaro, e para ser justo, né, o governo Bolsonaro, e principalmente a ministra Tereza Cristina, se esforçou demais para tentar desamarrar o acordo que está emperrado lá com a União Europeia há quase 2 décadas. E naquele momento houve uma esperança de que isso pudesse deslanchar. E essa esperança, ela se dissipou aí em poucos meses, porque o governo voltou a mostrar aquilo que ele é capaz de fazer na questão ambiental. Ou seja, nada a não ser literalmente deixar em chamas a imagem do Brasil pelo mundo. Bruna, você acha que o presidente da República está certo? Essa estratégia de ausência na COP26 é boa? Eu acho que ela não é uma questão de ela ser boa, eu acho que ela é obrigatória, uma vez que o Brasil é um país que não deve absolutamente nada às demais nações no que diz respeito à preservação do próprio ambiente e à busca por políticas públicas, sobretudo em regiões urbanas que têm o seu microclima gravemente afetado pela ação humana. Aí sim, né, porque o ser humano é meio pequenininho para mudar a ordem do universo, mas o seu microclima, evidentemente, ele tem a capacidade de prejudicar e muito. Por isso que o Ricardo Salles, né, como o Constantino falou ali no começo, e também o super talentoso Felipe Sabará, são nomes importantes para essa questão do ambientalismo, porque eles têm propostas, né, claramente direcionadas a melhorar a vida das pessoas onde mais importa, que é nas cidades que são as mais prejudicadas pela degradação ambiental. Agora, é obrigatório, eu diria que é imperativo que o Bolsonaro não vá, para demonstrar que o Brasil está numa situação muito confortável com relação aos demais países na sua proteção ambiental. Se a gente for aí só discutir em questão de carbono, não é o Brasil que está devendo, ao contrário, o Brasil ganharia. O Brasil ganharia recursos se a gente for colocar na balança quem está, digamos assim, devendo carbono para quem. Eu gostaria também, em vez de ficar falando mal do presidente, que é algo que não leva a gente a lugar nenhum no que diz respeito ao Brasil, porque o Brasil é maior que o Bolsonaro, todos os cientistas que aqui trabalham são maiores do que um governo. Eu gostaria de citar unicamente, para dar só um exemplo do que é ambientalismo sério aqui no Brasil, do projeto Onça Pintada, liderada por 2 brilhantes biólogos que foram para o Centro-Oeste estudar o impacto do agronegócio na circulação da onça pintada, acreditando piamente que estava acabando e destruindo essa população. Quando eles chegaram lá, eles viram que era o contrário, porque todo o pessoal do agronegócio respeitava a legislação ambiental, o corredor entre Pantanal e Amazônia foi preservado e a população de onças pintadas havia subido, justamente porque com produção de grãos, isso atraiu o queixada, que é
a presa, né, natural da onça pintada, isso acabou facilitando a vida das onças. Então, quando a gente começa a estudar seriamente, quando a gente começa a ler o trabalho dos nossos biólogos, dos nossos cientistas, de todos aqueles que realmente se preocupam com o ambiente, quando a gente acompanha o tipo de proposta de um Felipe Sabará, de um Ricardo Salles, a gente percebe que o Brasil pode dar lição para o mundo. Nesse sentido, eu diria unicamente, só para fechar, Paulo, que o Bolsonaro ele é malquisto no mundo por muitas economias, porque ele defende a soberania brasileira, por saber que o Brasil é um país capaz de grandeza. Isso é o que incomoda. Quanto à ecologia, nós vamos muito bem, obrigado. E é um belíssimo recado ele dizer, olha, vocês é que me devem explicações. Eu realmente não tenho nada a me explicar para vocês. Muito bem, meu caro Jorge Serrão, o famoso VAR deste programa, o presidente Jair Bolsonaro não vai na COP26, mas vai para a Itália para receber um título, uma homenagem, né? Justamente numa cidade lá. Como é que você vê isso? Saudações, meus amigos e amados haters. Por que Bolsonaro é tão esculachado internacionalmente? A explicação é elementar, meu caro Watson. Há muito tempo, a nossa esquerda faz um investimento gigantesco em mídia. O dinheiro roubado aqui do Brasil foi muito bem utilizado na esculhambação e destruição da imagem do Jair Bolsonaro. Lembram-se, ele era chamado lá fora de quê? De fascista. Tanto que na Itália, ele hoje foi deshomenageado por um grupo lá que é tradicional no combate ao fascismo desde os tempos de Benito Mussolini. Então, como se pintou na propaganda tupiniquim que Bolsonaro é fascista, os italianos que combatem o fascismo acreditaram e foram lá, foram jogar merda no presidente Bolsonaro. O termo técnico é esse. Então, isso é lamentável, mas é fruto de uma mentira que, de tão repetida, o método nazi-comuno-fascista, ele consegue atingir seus objetivos táticos, destruindo a imagem internacional de Bolsonaro. Mas destruir a imagem do Bolsonaro não é nada. O duro é quando contribuem criminosamente para a destruição da imagem do Brasil. Vou bater forte. O Brasil é o país que mais preserva e começa a conservar o meio ambiente. Tem uma diferença. Preservar é quando você deixa esse meio intocável. Conservar é quando você protege o meio ambiente e dá uma utilização econômica para ele. E é isso que nós estamos começando a fazer na Amazônia. É isso que vem vários investimentos pesados para que essa realidade mude. Então, temos que parar de o próprio brasileiro avacalhar com a imagem do nosso país em termos de meio ambiente. A gente tem que avançar em quê? Em termos de saneamento, porque nós tivemos aí a aprovação de um marco do saneamento em que 13 senadores da dita autoproclamados de esquerda esculhambaram, votaram contra o marco do saneamento. Eles querem miséria, doença, mas depois fazem um discurso todo demagógico de que eles querem o contrário. Então, a gente precisa de saneamento, precisa de tratamento dos resíduos sólidos, do lixo, que é um problema altamente mafioso no Brasil. A máfia do lixo comanda o Brasil, então precisamos sim consertar essas questões para evoluirmos em termos de meio ambiente, mananciais de água. Essa seca pela qual passamos agora mostrou que temos que melhorar os mananciais. Como é que você melhora o manancial? Contendo a poluição e plantando árvore. Plantando árvore, você produz água. É essa a mágica da natureza que nós temos que aprender na nossa maioria e que o agronegócio brasileiro, obrigado até pela legislação a preservar 25% das áreas cultiváveis com áreas de floresta, aprendeu a lição. Ele hoje é fabricante de água para o uso dele e para o uso de toda a população. Muito bem, eu já vejo aqui o nosso Fábio Piperno me pedindo a palavra, o Rodrigo Constantino, mas eu quero colocar uma pergunta aqui em discussão para vocês. Essa ausência, ela é mais positiva para o Brasil ou para o presidente Jair Bolsonaro? Porque eu acho que são duas questões completamente diferentes, né? Piperno, você começa. Não, essa ausência ela não é positiva para o Brasil, né? O Brasil, repito, é um ator importante. O Brasil é o país que tem maior área de florestas preservadas ainda, muito por conta daquela legislação ambiental aprovada lá atrás, a partir especialmente do governo Fernando Henrique. Depois, também isso muito aperfeiçoado aí na época da ministra Marina Silva.
Então, o Brasil ainda preserva muita coisa. E o Brasil, é óbvio que o Brasil é sempre um ator importante, para não dizer fundamental, quando esses encontros desse tema acontecem. Então, é claro que o Brasil tinha que estar lá, e veja, o Brasil não tem que estar lá para brigar, só para brigar. Esse também é um fórum para se defender posições, para se buscar mais alternativas, dinheiro, porque o Brasil perdeu financiamentos aí no passado recente. A Noruega, ela era um dos países que contribuíam lá com recursos para a Amazônia, deixou de fazer isso. A Alemanha também. Senti, por exemplo, o que principalmente o novo governo da Alemanha, o governo que está aí em gestação, né? Liderado pelos sociais-democratas, mas com forte participação do Partido Verde, pensa a respeito do tema, o que nós vamos poder negociar com eles. E veja, não é uma questão de passar o chapéu e ir lá com o pires na mão, é para negociar com altivez. E mostrar, sim, que você tem um líder, que o seu principal mandatário está envolvido, está engajado nisso. Porque isso também é um recado, é uma mensagem que se passa para o mundo. Mas, infelizmente, nesse momento, o Brasil não é capaz de fazer isso. Muito bem. Constantino, agora sim, sua vez, meu caro. Paulo, eu acho que a Bruna tocou no cerne da questão aqui, quando falou da questão da soberania nacional. E é isso que incomoda essas lideranças do mundo todo em relação ao Bolsonaro. É o tema do globalismo, que uma turma um tanto ignorante cá entre nós nas redações dos jornais brasileiros sequer sabe o que é e fica repetindo que é teoria conspiratória de reacionário, porque não estudou. Não sabe nem que H.G. Wells, o escritor famoso, defendia um governo mundial lá atrás, décadas atrás. Entendeu? Não conhece nada do assunto. Então, muito mais do que esquerda ou direita, hoje existe essa disputa de um controle de cima para baixo por tecnocratas e burocratas sem voto e sem rosto. E, claro, sem accountability, sem responsabilidade. A grande pauta deles, porque precisam de pautas globais para avançar com isso, era justamente o aquecimento global, né, que mudou para mudanças climáticas, porque cabe qualquer coisa. A pandemia foi um presente para eles. E ninguém pode alegar ignorância em relação ao que vimos nessa pandemia. A OMS virou a voz da ciência quando interessa, quando vai contra algumas agendas locais, ignoram, né? O mundo todo, Supremo Tribunal Federal do Brasil, dando decisões com base na OMS em vez na Constituição. Então a democracia brasileira, 58 milhões de votos, a nossa Constituição, nada disso serviu para nada. Né? É um governo tecnocrático, burocrático de cima para baixo, imposto por alguns e algumas entidades supranacionais. É isso que está em jogo. E o Brasil é a menina dos olhos, né? É a grande noiva, porque o Brasil tem o quê? Tem água, tem clima, tem produção de alimentos, né? Tem recursos naturais abundantes e uma dimensão continental. Então a China está de olho, todo mundo está de olho, e eles adorariam que o Brasil fosse governado por alguém que tem essa inclinação cosmopolita, tipo um Obama, né, que diz que é um cidadão do mundo. Não, a América é excepcional, assim como todos os outros, ou seja, ninguém é. E era exatamente isso que o Trump incomodava também. América no primeiro lugar, né? Eu sou presidente da América, dos Estados Unidos, não do resto do mundo. Então, essa agenda globalista olha para Jair Bolsonaro como um percalço ali, como uma pedra no sapato, no caminho, né, do seu projeto de governo mundial. E é disso que se trata. Né? E essa agenda toda aí, de novo, querer submeter os interesses nacionais a essa agenda, porque o fundo da Noruega dava um dinheirinho para a Amazônia, é pensar muito pequeno e não entender e não ter a dimensão do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Então, o Brasil tem ótima relação comercial, inclusive com a China, com todo mundo, o agronegócio só cresce, a ministra Tereza Cristina é uma ótima ministra, elogiada por todos, pragmática, né? E o presidente Bolsonaro está fazendo o papel de sair com mais veemência em defesa da soberania nacional. Isso está incomodando muita gente. Bruna Torlai. Quanto a esse financiamento aí da Noruega, a que o Piperno se referiu, eu tenho certeza que o Brasil passa muito bem sem ele. Agora, eu não sei não se a Noruega passa bem sem toda a extração de minérios que depois dessa... A gente sabe o que aconteceu na Amazônia, eu não vou entrar no Serrão, vou deixar inteiramente
problema maior é o seguinte, se você os petistas, eles tinham é de quem? É do povo brasileiro? Que o Constantino acabou de se referir. E ele essas pessoas. E nesse ponto entendeu que essa tão cavalheirescas assim, essas figuras tão amáveis, elas na verdade têm um interesse aqui no Brasil que não é tão bonito quanto as palavras que eles costumam usar. E é muito complicado você confrontar interesses de pessoas com tanto poder, né? E o fato de Bolsonaro não ir é uma maneira dele dizer: vocês acham que eu sou trouxa a ponto de colocar na bandeja o meu país? Você acha que fui eleito por 57 milhões de pessoas para entregar o Brasil numa bandeja para o interesse internacional? Pelo amor de Deus, com tanta pobreza para resolver, com tanto problema para a gente resolver? Não, não é dessa vez, queridos. Esperem o próximo entreguista ou o próximo subserviente que talvez ele negocie com vocês. Piperno, por que você discorda da Bruna? Porque não houve, subserviência nenhuma nos governos passados. Houve, sim, muito maior inserção global. Foi exatamente o Brasil que teve um momento em que ele participou mais de todos os fóruns internacionais. O Brasil foi muito ativo, inclusive, na própria constituição, na própria formação do G20. Um Brasil que trouxe, sim, que melhorou essa agenda de discussão ambiental. E um Brasil que fundamentalmente expandiu muito as suas parcerias comerciais nesse período e exatamente inserindo ainda mais o agronegócio do Brasil, que conquistou novos mercados que não tinha. Veja, era um Brasil que... Só um detalhe, Piperno, eu acho que assim, a gente acreditar a todas essas novas negociações do Brasil, a inserção do Brasil no mundo, acreditar isso a governo é um total desrespeito a uma instituição chamada Embrapa, que desde os anos 60, por meio de cientistas absolutamente brilhantes, revolucionou essa coisinha que a gente chama de agronegócio, percebendo o potencial do Brasil dos anos 60 para cá, mudou o papel do Brasil no comércio internacional. A Embrapa tem um papel muito superior a isso do que qualquer corrente comercial do Brasil, exatamente, e depois a corrente comercial do Brasil de 2002 para 2010, ela aumentou 250%. Mas nem vamos falar disso. A Embrapa... Porque a produção da iniciativa privada aumentou. Né? Quando alguém tem o que vender, todo mundo vem procurar. E vocês uma novidade. Que a Embrapa fez parte desse soft power do Brasil. Os governos do Brasil trabalharam muito toda essa excelência. E agora? Produtividade. E também... Produtividade com tecnologia, solo, vantagens comparativas. É isso que o Brasil tem. O Brasil não precisa do Lula fazendo discurso bonito, não. É iniciativa privada. E quase não faz agora, porque agora não consegue mais expandir mercado. E agora, inclusive, nós temos rejeição aí de... É o país que mais vendeu durante a pandemia. Não é narrativa. Mentira. O Brasil, o agronegócio subiu durante a pandemia, porque durante toda a pandemia, o agro brasileiro não parou um dia, Piperno. Não parou um dia. Bruna, Piperno e Constantino, eu preciso chamar o VAR aqui nessa história. Chama o VAR, Serrão, chama o VAR nesse programa. O VAR está vindo para dar uma explicação assim que pouca gente olha para ela. Por que o nosso agronegócio consegue ser tão competitivo? É só porque o pessoal planta bem? Não. Tem a contribuição decisiva da Embrapa, essa sim, trouxe muita tecnologia para o nosso agronegócio. Mas o nosso agronegócio tem um componente que deveria ser o motor da economia brasileira: as cooperativas de crédito, iniciativa privada, feita pelos próprios produtores rurais, que hoje se transformam nos maiores
bancos do Brasil, concorrendo com os bancos parasitas que só rolam a dívida pública. As cooperativas de crédito, elas fazem o contrário, elas investem em quem quer produzir. Por isso, cooperativa de crédito está mudando a face da economia brasileira. E elas serão grandes investidoras no 5G que vem por aí, serão grandes investidoras nessa ampliação da malha ferroviária brasileira que está integrando o Sul com o Norte, que vai permitir que nós tenhamos a nossa região Norte valorizada economicamente, inclusive permitindo até um trabalho melhor de conservação e preservação do meio ambiente. Então, viva as cooperativas de crédito contra os banqueiros parasitas.